Hoje nós vamos falar de 7 informações que você, empresário, deve prestar atenção agora para começar a reforma tributária com o pé direito. Faça isso imediatamente para não ter dor de cabeça a partir de 1º de janeiro de 2027. Depois da vinheta. Revise o cadastro de produtos e de serviços imediatamente para atribuir a tributação correta. O produto será tributado pelo NCM e posteriormente pelo GTIM. O NCM correto é a descrição completa, evita tributação majorada. Você precisa olhar para a classificação fiscal correta. Às vezes, isso vai significar ignorar completamente a classificação que veio na nota fiscal do seu fornecedor. É isso mesmo. E afirmo isso porque muitas vezes o seu fabricante vai mudar a NCM para não tributar NCM SST ou pagar o IPI ou uma alíquota majorada num determinado imposto ou ainda perder a monofase. Então, quando você olhar para o seu estoque, o cadastro estará errado. Vá se acostumando. A partir de agora, exige o NCM correto na sua nota fiscal de compra. O fisco vai cobrar isso de você. Revise e corrija o cadastro todo. A mesma tarefa vale para os seus serviços. Preste atenção. Serviços genéricos tendem a sofrer uma tributação maior. Por quê? Porque o rol de atividades beneficiadas são pequenos. Prestação de serviço, consultoria, isso é muito aleatório. Para os serviços, ainda tem a questão das sociedades empresariais que compõem o quadro da empresa. Preste muita atenção nisso. Revise o contrato social e atualize ele com as atividades que sua empresa estiver exercendo agora. Contratos são feitos uma vez e esquecido. Esquece isso, acabou. Agora você precisa olhar para todas as atividades que a sua empresa está prestando serviço. Você precisa homologá-las. Atividades genéricas tendem a sofrer tributações com alíquotas majoradas. Você precisa revisitar o rol de todas essas atividades e atualizar o seu contrato social. Você vai emitir nota apenas com as atividades que estiverem previstas e os quinais abertos. Imagine você tentar emitir uma nota de serviço com redução de base e descobrir na hora da emissão que o serviço não está homologado. Vai colocar prestação de serviço ou consultoria aleatória? Teremos poucas atividades com redução de base. E aqui vai a informação importante. Todas as atividades que têm redução de base de 30% para o cálculo do CBS e IBS só poderão ser usufruídos benefícios se os serviços forem realizados pelos sócios. Se a empresa tiver um sócio PJ nesse quadro aí, não pode aplicar a redução de base. Sociedades com mínimo de complexidade não poderão se beneficiar com essa redução. Isso vale para qualquer serviço com redução de base de 30%. A exceção à regra são para os serviços de atividade médica hospitalar. Vai ter 60% de redução. Aí a sociedade pode ser feita do jeito que a criatividade permitir. É a atividade médica que vai ser beneficiada com a redução na reforma tributária. Eu sei que você está pensando, né? Que é injusto, que tem um monte de situações que não são previstas, e eu vou falar para você. A reforma tributária foi projetada com banco de dados, empacotamento de litígio tributário no judiciário por 30 anos. Com toda essa experiência é que eles blindaram completamente essa reforma tributária. Então, não tem muito o que fazer. 3. Revise contratos de aluguéis, cadastro de compras nos seus fornecedores para ter certeza que suas compras estão em nome da sua empresa. Pequenas empresas tributadas pelo Simples ou mesmo pelo lucro presumido, não se atentem a esses detalhes. Todas as despesas precisam estar no nome da empresa. Aluguéis, telefonia, material de escritório, manutenção de veículo, aquele software que você paga no cartão de crédito do sócio, lembre-se, tudo gera crédito. Aproveite esse período para atualizar o seu cadastro junto aos fornecedores, tá certo? Outro fator importante é o item 4, posição de estoque da empresa para 31/12 de 2026, um ponto sensível demais. O inventário precisa ter muita riqueza de informação. Os créditos serão confrontados com diversas fontes, tá? Devem ser levantados até junho de 2027 e você vai aproveitar ele em 12 parcelas, porque o fisco não tem dinheiro. Exatamente, é isso. Atenção, o crédito só pode ser utilizado para aquele saldo de PIS/COFINS que vai ser convertido em CBS e não tiver sido utilizado.
Não vai inventar arquitetura de estoque para gerar crédito torto. Não vai pegar, não vai dar certo, tá? O inventário deve ser altamente auditável. Livro de registro de inventário, perfeitamente amarrado com bloco H, EFD ICMS-PI e EFD contribuições. Lembre-se de fazer a segregação na entrada, rastreabilidade na origem de aquisição das suas mercadorias, separando itens nacionais, itens importados, identificando a tributação original do fornecedor. Se houver retenção de ST ou monofasia. É isso aí. O governo não pode dar crédito de uma vez, por isso vai ser em 12 vezes. Apenas para registro, a estimativa é que os contribuintes pleiteiem aproximadamente 140 bilhões de PIS/COFINS convertido em CBS e que vai ser compensado ao longo de 2027. Em 2032 vai ser ainda pior, porque o saldo de ICMS levantado aí, quando terminar o ICMS 2032, vai ser dividido em 240 meses e corrigido pela TR. Digo, sem correção, é a mesma coisa, né? TR nada, dá na mesma. Item 5. Revise contrato com os clientes e fornecedores. Trabalhe em negociação e reajuste em decorrência da reforma tributária. Renegociação, novos acordos, repasse de custo, aditivo de contratos, clientes loucos pelo seu crédito fiscal e inflação. E não vai ser inflação por demanda, inflação de consumo. A inflação será por aumento de impostos. Só no Brasil. Eu quero ver o que vão fazer para zerar a inflação de 2027, que deve ser alta por conta dos impostos. Vão tirar os impostos dos preços dos produtos e falar que não teve inflação. Nós estamos imaginando 10%, aí 2, 3 que deu, vai ficar dentro do... Não, deixa eu ficar quieto, porque vai que estão me ouvindo aí, né? E aí a gente não pode dar ideia. Muitas indústrias estão, nesse momento, estudando o impacto do sincronismo da Receita Federal com os estados. As indústrias perceberam que não dá mais para sonegar, não dá mais para trocar NCM, não dá mais para vender um produto sem não amarrar o jetim, não dá para comprar meia nota ou comprar 10% com nota. Não dá. E em 2029 será ainda pior. Receber sem lastro fiscal será um batonzão na cueca com split payment. Imagine você receber o CNPJ 1, 2, 3, 4 e não tem um documento vinculado gerando débito. Tem coragem? Olha, vai ser complicado. Eu recebi de você e você não tem nenhum lastro, nenhuma nota comigo. Como é que vai ser nessa hora? Tá? Garanta o funcionamento do seu ERP para não ficar sem nota logo após a virada. Esse é o item 6. Tem visto pequenas empresas de software house sofrendo para atender demandas e normas técnicas da Receita Federais. Eles são difíceis, os sistemas têm travado, têm deixado todo mundo na mão e não está preparado para atender todo mundo. Está travando o tempo todo. O sistema da Receita é ruim, não comporta nem nós contadores acessando. E imagine a revolução que eles estão preparando para a gente. Veremos. E o sétimo e último item, analise o perfil dos seus clientes, porque eles podem exigir créditos fiscais. Vendeu para um consumidor final, pessoa física? Zero de estresse. Vendeu para quem está no Simples Nacional Puro? Também zero de estresse. Vendeu para Simples Híbrido, vendeu para lucro presumido e lucro real, estes vão exigir crédito tributário, vão exigir que você transmita os impostos para eles. E eles vão exigir mais, eles vão exigir a sua conformidade fiscal para que eles possam utilizar o crédito transmitido na sua nota. Faltam menos de 100 dias para fechar a janela de opções para 2027 e ainda será necessário olhar para débitos que estão em abertos. Quem dever e não renegociar não vai poder ficar no Simples. E o Simples tem se comportado muito bem em muitos cenários, eu tenho falado disso no meu perfil. Quer ficar bem informado? Segue, curte e compartilha. Todos os dias nós publicamos informações importantes sobre mudanças fiscais e reforma tributária para deixar você bem informado.